Olá, irmãos. Vamos dar continuidade às nossas orientações para o estudo devocional da Bíblia. Hoje eu quero aqui trazer para você um alerta bem simples e ao mesmo tempo bem importante, que é o seguinte: quando você estiver diante de um texto bíblico para meditar nele, não presuma que você já conheça o seu significado. Especialmente tratando-se de algum texto sobre o qual você já ouviu uma meditação, sobre o qual você já ouviu uma pregação, ou que de alguma forma conhece esse texto. Quando você se dispuser a meditar sobre ele, é muito importante não presumir, não pressupor que você já conheça o seu significado. Eu sei que na prática isso é difícil, porque se você já teve contato prévio com algum texto, esse contato em alguma medida vai impactar a forma como você se aproxima desse texto novamente. Mas o que eu quero dizer aqui é que quando nós vamos meditar num texto bíblico, primeiramente nós precisamos estar dispostos a questionar noções preconcebidas que nós tenhamos acerca desse texto. E em segundo lugar, que nós estejamos dispostos a abandonar noções equivocadas ou que se mostrarem equivocadas após uma análise cuidadosa. Bem, eu quero mostrar um exemplo disso e talvez fique mais claro para você. Quero ler um texto bíblico aqui e depois a gente trata acerca dele. É um texto bíblico bastante conhecido no mundo evangélico. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada voltará a brotar, e não cessarão os seus rebentos. Se as suas raízes envelhecerem na terra e o seu tronco morrer no chão, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Eu já utilizei esse exemplo diversas vezes em algumas aulas presenciais sobre esse tema, mas eu acho um exemplo tão bom que eu vou me arriscar a repeti-lo aqui. O que você sentiu quando a gente leu esse texto? Quais as sensações que você tem diante dele? Bem, é provável que você já tenha ouvido devocionais, talvez até mensagens inteiras sobre esse texto. Ou se você é um crente há uns 10, 15 anos, talvez você conheça uma música que ficou famosa. E essa música foi baseada nesse texto. Eu não estou aqui para de alguma forma questionar o compositor ou a sua intenção. Eu acredito que deve ter sido a melhor. O questionamento é sobre a interpretação que essa música ou que a noção popular evangélica traz acerca desse texto bíblico. Então, o fato é que é um texto conhecido e quase sempre quando nós falamos sobre esse texto, quando nós repetimos esse texto ou quando nós nos lembramos dele, nós fazemos sempre na intenção de transmitir esperança. É aquela situação quando você quer dar uma palavra de encorajamento para algum irmão, e aí você lembra logo desse texto. Mas será que é essa a intenção do autor? Primeiramente, vamos descobrir que esse texto está no capítulo de Jó, no capítulo 14 do livro de Jó. E aí, se você for dar uma examinada no seu contexto imediato, que são aqueles versículos imediatamente antes e depois daquele texto que a gente leu, você vai descobrir rapidamente que a intenção do autor é bem diferente dessa em que nós empregamos esse texto popularmente. Jó, capítulo 14, versículo 1, começa dizendo assim: o ser humano, nascido de mulher, vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. Opa, que você já precisa ficar de orelhas em pé. O texto não começa com um tom tão positivo como nós costumamos utilizá-lo. Ele começa com um tom pesado, falando sobre a brevidade da vida. E aí depois você vai poder ler esse capítulo. Eu vou agora pular para o versículo 5, quando diz: visto que os dias do ser humano estão contados, o número dos seus meses está nas tuas mãos. Traçaste limites além dos quais não passará. O autor aqui continua insistindo sobre esse assunto da brevidade da vida e ele vai começar a desenvolver outro tema que é da irreversibilidade da morte, pelo menos do ponto de vista humano.
E aí, quando você chega no versículo 7, é então que nós temos aquele texto, né, conhecido que diz: porque a esperança para a árvore, olha, para a árvore, pois mesmo cortada voltará a brotar, e não cessarão os seus rebentos. Se as suas raízes envelhecerem na terra e o seu tronco morrer no chão, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Versículo seguinte, versículo 10, mata a charada. Ele diz: mas, um contraste, mas se alguém morre, fica prostrado. O ser humano expira. E para onde vai? Então o que nós temos aqui é uma relação de contraste entre a brevidade da vida do homem, a irreversibilidade da vida do homem e a condição de uma árvore. O texto está dizendo que se uma árvore for cortada, se uma árvore for mutilada, pelo menos para a árvore, a esperança de que ela venha a brotar novamente quando ela receber chuva, quando ela receber água. Mas para o homem não há essa esperança. Versículo 11 diz isso: mas, contraste, se alguém morre, fica prostrado. O que nós podemos dizer desse texto é que ele não foi dado, não era a intenção do seu autor que esse texto fosse utilizado para encorajarmos uns aos outros. Esse texto foi dado para que nós considerássemos a brevidade da vida, para que nós considerássemos a irreversibilidade da morte e, portanto, pudéssemos pautar a nossa vida de uma forma responsável, aproveitando bem os nossos dias sobre essa terra. Então, que Deus abençoe você, que você continue disposto a reconsiderar noções pré-concebidas que você tenha de alguns textos bíblicos e que Deus possa então guiá-lo em toda a verdade. Até o nosso próximo encontro.